Para quem conhece a Bíblia, no, no texto, no capítulo das coisas perdidas. Qual é o capítulo? Só a pastora. Quando alguém falar o capítulo das coisas perdidas, você automaticamente já endereça sua mente para Lucas 15. A dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. Lucas capítulo de número 15, nós vamos conversar, na verdade nós vamos conversar, amém? Amém? Nós vamos bater um papo nesta noite sobre a questão do filho pródigo. Eu me lembro que quando eu tinha de 7 para 8 anos, eu frequentava a igreja presbiteriana do Caju e lá eu fizemos uma peça com as crianças e eu era o filho pródigo. E isso fica marcado na minha mente, no meu coração, né? E o pródigo da peça literalmente se tornou pródigo, voltando ao Senhor depois de quase 15 ou 20 anos. E hoje nós temos a oportunidade, enquanto li esse texto, estava ali, as lágrimas rolavam no meu rosto, de tal força que é esse texto, e também em poder memorizar ou relembrar, melhor dizendo, coisas da nossa vida, do nosso passado, que foram muito importantes para que nós estivéssemos aqui hoje de pé. Então, Lucas é um texto, e esse texto do filho pródigo é um texto que é conhecido na igreja, que é conhecido por alguém que nunca leu a Bíblia. Eu creio que qualquer pessoa e todas as pessoas, uma vez ou outra, já ouviram falar sobre a história do filho pródigo. Talvez não com a propriedade, não detalhadamente, mas já ouviram em determinado momento alguém falando sobre esse moço, o filho pródigo. Então é um texto que eu não vou ler o texto todo, eu vou ler um trecho e a partir daí a gente começa a desenvolver um pensamento, a trabalhar algumas questões e pensar como está a nossa vida. É uma mensagem que é direcionada a filhos, é uma mensagem que é direcionada a servos, é uma mensagem que prioritariamente, majoritariamente é endereçada aos pais. Então nós precisamos olhar esse texto, porque não é um texto somente onde, e eu já estou pregando, onde um moço sai da sua casa, mas tem todo um contexto explícito e implícito na questão, no texto, né? Toda uma situação. E nós precisamos olhar isso por algumas palavras, por alguns detalhamentos, por algumas posições, e vamos entender então se nós, de fato, não estamos arrolados dentro desse processo. Lucas, capítulo de número 15, verso... vamos começar aqui no verso de número 12. Mas o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte que me cabe dos bens. E ele lhe repartiu os haveres. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus haveres, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E a história continua. Então esse texto vai falar de uma família essa constituída pelo pai e por 2 filhos. Não cita a mãe, mas
não porque talvez esse pai fosse um viúvo, mas porque a mulher, dentro desse conceito, como já falei hoje, não tinha muito valor, ok? Então a Bíblia vai citar que esse moço, ele está pedindo ao pai a sua herança, ele está pedindo ao pai os haveres, o que ele tinha de direito. Então a questão aqui, em primeiro lugar, não é que esse moço, ele está querendo o dinheiro porque ele quer se tornar rico. Ele já é rico. O pai já tem de tudo. O pai é poderoso. O pai é alguém rico, é alguém que tem influência. Mas esse moço decide. E ao decidir, ele vai pegar os haveres, ele vai pegar a herança. E a Bíblia vai dizer que ele vai ficar um tempo dentro de casa. Não sabemos quanto tempo, uns dias, e os dias podem ser muitos ou poucos. E de repente ele decide, chegou a hora de eu ir embora. E aqui é interessante, porque quando ele sai, ele não leva somente a herança, mas ele leva os conceitos da casa, ele leva os ensinamentos da casa. A Bíblia diz que ele pega e sai para uma cidade. A Bíblia diz que ele, pegando aquilo que ele tinha, ele sai. E observe que aqui é só uma pontuação, e você vai pensar e trazer à sua memória nomes, imagens e pessoas que um dia não tinham nada, mas quando a vida as prestigiou com alguma coisa que tirou e mudou o contexto social dessa pessoa, essa pessoa agora muda no seu posicionamento, muda na sua forma de pensar, muda na sua forma de agir. O filho, enquanto filho e não tendo a herança, ele é uma coisa, mas o filho, após receber a herança, ele muda. Eu vim dizer a alguém, quando Deus te honrar, quando Deus te der o que Ele vai te dar, não mude em nada, continue sendo a mesma pessoa, continue sendo o mesmo servo, continue sendo o mesmo crente, continue sendo o mesmo adorador. Amém? Então esse moço, quando ele pega a herança, e aqui é muito interessante, Alessandro, por quê? Porque a questão não é a herança, diga comigo, a questão, me ajude a pregar, a questão não é a herança. Eu prefiro estar com quem pode produzir a herança do que obter a herança, porque quem obtém a herança gasta a herança. Mas quem tem aquele que é poderoso para produzir a herança, nunca ficará sem herança. A questão é que as pessoas se associam, se achegam àquele que pode produzir a herança, aquele que tem a herança, aquele que detém a herança, por aquilo que ele pode dar. Como diz a canção do Ministério Apacentar, não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar. Muitos de nós nos associamos e nos achegamos, e o pastor Maxwell pregou aqui de forma brilhante essa mensagem, lá na primeira vez que ele veio aqui em maio. E nós nos associamos, e o moço se associa e diz, eu quero. Nós estamos construindo um pensamento, ok? Nós viemos bater um papo nesta noite. Eu não vou pregar igual de manhã. É outra demanda, é outra questão. Então ele arrasta e arranca da casa a herança. Mas só que eu vim dizer a você, a herança... Por favor, bota o som do teclado aqui, para sair aqui, por favor. Aqui em cima, por gentileza, para dar ambiência. Eu vim dizer a você que a herança acaba. Mas quem produz a herança se mantém de pé, se mantém firme. Então esse moço, e aqui a nossa mensagem é tão simples, tão bíblica e tão escola dominical. Ele sai. E a Bíblia diz que ele gasta absolutamente tudo. E quando não tem mais nada, ele se encontra em um cercado. Além de mim aqui, que estou aqui pregando para você nesta noite,
Quem aqui já tomou uma decisão errada na vida? Quem aqui já tomou uma decisão errada agora com a outra mão e se arrepende amargamente? Que alegria. É disso que nós vamos falar nessa noite também. Então esse moço, ao gastar todos os haveres, a herança, ele agora se encontra num chiqueiro. Onde? E se nós formos desenhar e projetar um chiqueiro é um cercado. É um? Vamos lá, me ajuda a pregar, porque eu preciso desenvolver esse pensamento com você. O chiqueiro é um? Quem aqui já não se sentiu cercado financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, porque tomou uma decisão errada? Esse homem está num cercado e está cercado por causa de uma decisão errada. Esse homem se encontra num lugar mais baixo, num lugar onde um judeu não poderia estar, por uma decisão errada. Ele está cercado financeiramente, ele está cercado emocionalmente, ele para naquele ambiente e percebe que aquele lugar não é o lugar dele. Decisões erradas levantam cercas na nossa vida que nos travam, mas eu louvo ao Senhor porque esse moço vai nos ensinar algo. Eclesiastes 7, 2-4 vai dizer que o Senhor tem prazer de ir no lugar que há sepultamento, que o Senhor tem prazer de ir no velório, porque no velório há reflexão, mais do que ir a uma festa, porque na festa as pessoas bebem, as pessoas se alegram, as pessoas celebram, e não há uma introspecção, e não há uma internalização, não há um pensamento profundo acerca do eu, acerca de si. Então o texto vai dizer que está diante de nós, que esse moço, quando ele perde tudo, quando a abundância acaba, quando o dinheiro acaba, quando a alegria acaba, quando os amigos acabam, quando ele não tem mais nada, quando ele está na pobreza, quando ele está na miséria, quando ele está no fundo do poço, ele volta a refletir. Porque quando as coisas estão indo bem, nós não ligamos se gastamos 10 ou se gastamos 100. Quando as coisas estão indo bem, botar gasolina de 10 ou gasolina de 7 é a mesma coisa. Comer um hambúrguer no Burger King, não, no Madeiro, ou comer lá em qualquer carrocinha, para você é a mesma coisa. A questão não é o valor, a questão é o prazer. Então, quando as coisas estão indo bem, muitas vezes nós não avaliamos o todo, e aí Deus permite a falta entrar, Deus permite a escassez chegar, Deus permite as cercas se levantarem para que nós tenhamos um tempo de reflexão na nossa vida. E aí esse moço que estava rico no momento, entenda isso, meu irmão, riqueza e pobreza são efêmeros. Uma hora você pode ter e uma hora você pode não ter. Uma hora você pode estar em cima e outra hora você pode estar embaixo. Uma hora você está alegre e uma outra hora está feliz. Esse moço que tinha tudo, que tinha muito dinheiro e tinha muitos amigos, porque a Bíblia diz que as riquezas atraem os falsos amigos. Esse homem tem agora vários amigos, mas ele entra no momento que ele não tem mais nada, e aí a Bíblia vai dizer que é o momento onde ele vai refletir, e a reflexão dele é interessante, porque ele vai pensar: eu estou aqui, mas eu não faço parte desse ambiente, eu estou nesse lugar, mas eu preciso refletir, e a reflexão dele é: ei, na casa do meu pai, os trabalhadores comem melhor do que eu. Na casa do meu pai, os trabalhadores são melhores do que eu. Eles têm comida, eles têm bebida, eles têm um lugar para dormir. Eu vou me levantar e vou sair deste lugar. Ele coloca e traz à tona, e ele começa a ponderar o que ele tinha e agora o que ele não tem, o que ele era e agora o que ele não é. E aí ele toma uma decisão. Quem já tomou aqui uma decisão errada na vida, levante a mão, levante a mão. Eu vim dizer a você nesta noite que aquele moço que
estava cercado dentro de um chiqueiro, ele disse: ei, eu ainda posso reverter isso, eu ainda posso mudar essa situação. Fala para você mesmo: eu ainda posso consertar isso. Eu não posso consertar a morte, mas se eu estou mal fisicamente, eu posso consertar. Se eu tomei uma atitude errada, eu posso consertar isso. E ele diz: eu vou consertar isso, eu vou me levantar daqui, eu vou para a casa do meu pai. Mas eu vim dizer a você também que a decisão de consertar é para poucos. Porque há pessoas que elas são cristalizadas nos seus pensamentos e posições. Elas não têm a habilidade, elas não têm o traquejo, elas não conseguem reconhecer que elas estão erradas e ficam presas por causa das suas decisões a vida toda dentro do chiqueiro. Porque pessoas que estão cristalizadas em seus posicionamentos, e quando elas cristalizam as suas decisões, isso vai nos informar e trazer um pensamento. Pessoas que não reconhecem o seu erro, pessoas que não reconhecem que erraram, pessoas que não se levantam e dizem: eu errei, me perdoa, me desculpa, ou o que você quiser, a colocação, o adjetivo que você quiser estabelecer. São pessoas que não estão preocupadas com a realidade, mas elas estão preocupadas com a reputação e com o ego. Se eu pedir perdão, o que vão falar de mim? Se eu voltar, o que vão falar de mim? Elas não estão preocupadas com absolutamente nada. O que elas se preocupam, na verdade, são com elas mesmas. O que elas estão preocupadas é se o ego dela será machucado, se a reputação dela será mudada. Mas eu vim dizer a você que reputação é o que nós construímos no coletivo, mas caráter é o que nós construímos no individual, no particular. E esse moço que saiu de lá, da sua casa rico agora, ele não está preocupado com a reputação, mas é lá no chiqueiro que ele vai falar: eu ainda sou filho, Deus ou meu pai me formou e eu tenho um caráter. O meu caráter não permite a minha informação e a minha formação não permite que eu esteja nesse lugar. Eu vou mudar essa situação. Tem alguém comigo nessa noite? Eu vou mudar essa situação. Fala para você mesmo: eu ainda posso mudar essa situação, eu ainda posso mudar esse problema. Eu não estou falando de mudar pessoas, eu estou falando de mudar circunstâncias. Ele disse: eu vou me levantar. Posso falar? Já preguei essa mensagem aqui também nesse texto. 30 anos, quase 30 anos pregando, né? Não tem como. Mas fala para alguém. Para alguém não, né? Porque vai ficar chato. Mas quando tu estiver sozinho, se você não quiser falar agora, quando você estiver sozinho num ambiente que está, sabe, te cercando, que você não consegue sair, sabe nas entrelinhas que esse moço está dizendo? Ele está dizendo: Rômulo, diabo, eu mudei de ideia. Eu estava errado, eu mudei de ideia. E ele diz: levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai. Eu estou sujo, mas eu vou para a casa do pai. Eu estou fedendo do chiqueiro, mas eu vou para a casa do pai. Entenda isso, a Bíblia, os versos vão dizendo assim: e ele se levanta e vai para a casa do pai. Meu irmão, eu não sei o nome daquela boneca feia que o pessoal coloca na janela. Eu sempre falo, aquele negócio desculpa se você tem, mas para mim é feio. Cada um, nariz, cada um tem o seu, amém? Eu não gosto. Desculpe-me, toda vez que eu falo que negócio, se tu tem, eu falo, nem sei onde tu mora, se tem, fique, se você gosta, continue, bota 10, mas na minha casa não. Assim está o Pai, olhando. Assim está o Pai,
olhando e pensando: o que eu fiz de errado para o meu filho sair da minha casa? O meu lar perfeito se desfez. E de repente ele olha, escute isso, porque essa mensagem é tão profunda. Ele olha, a Bíblia diz, ele vê de longe. E quando ele olha de longe, ele percebe que é o filho. E quando ele percebe que é o filho, ele sai correndo e se joga. A Bíblia diz que ele se lançou sobre o filho e abraçou o filho. Aqui eu faço uma aplicação. Não dificulte o caminho de quem errou com você e quer se aproximar de novo. Muitas vezes nós dificultamos o caminho de quem errou com a gente. E a gente coloca entrave, e a gente coloca pedras, e a gente levanta muros. Nós precisamos aprender com o Pai. Porque Ele poderia muito bem deixar o filho chegar em casa. E pais que estão aqui, assim como eu sou pai, nós precisamos aprender com o Pai. E esse Pai nos ensina a ser pai. Porque esse pai se lança sobre o filho e o filho vai dizer: Pai, eu pequei contra o Senhor. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E ele diz: Ei, servos, venham cá, tragam o cordeiro ou o cevado gordo, bota anel, bota capa, bota sandália. E ele diz: esse meu filho estava morto, mas foi achado e ressuscitou. Eu vim dizer a você nesta noite o que é importante. Ele não está jogando na cara desse filho a herança que foi gasta. Porque se fosse algum de nós ou nós diríamos: eu disse que iria dar errado. Cadê o dinheiro que eu te dei? Onde você gastou? Você gastou na prostituição, você gastou na droga, você gastou na bebida, você gastou com mulheres. Mas o pai entende que o filho é mais importante do que a herança. Entendeu agora? Entendeu agora? Quando você entende que teu filho é mais importante que a herança, que ter a paz dentro de casa e a alegria dentro de casa é mais importante do que coisas. Um dia, viajamos. Morávamos aqui na Vitor Costa, no número 135. Que casa abençoada, né? Nossa. O sonho da pastora era morar ali de novo. Ela falou: eu venderia minha casa para morar ali naquela casa. Viajamos. Miquel e Saulo ficaram em casa. Levaram o João Paulo para lá. Eu tinha dado um golzinho, 95 para cima, que ela não dirigia. Quando eu chego em casa, de viagem com ela, eu olho o muro do vizinho. Uma rombeira desse tamanho. Falei: o que aconteceu aqui? Miquel na hora: eu não sei. Sei não. Não vi nada. Eu falei: oi, tem. Fui no carro, olhar os carros. Olhei o Rondinha, tinha nada. Eu falei: graças a Deus. Olhei o carro da Sema. Lanterna traseira. Não tinha. Fundou a traseira do carro. Saulo vem: não, pai, é porque estava eu e o João Paulo aqui e a gente estava aprendendo a dirigir. Olhei para eles e falei: cara, vocês são malucos. Vocês entram com esse carro na casa dos outros. Não briguei pelo carro. Passado tempos, outros tempos, você não aprendendo a dirigir,
Falei, vai lá, anda com o Rondinha. O Rondinha vai passando de geração em geração, entendeu? Passou por mim, passou pelo Miquel, passou pelo Saulo, daqui a pouco vai passar pelo... Está passando de geração em geração. E cada um vai comendo, roendo o carro. E o carro estava zerinho. Chego em casa de viagem, fui pregar. Selma, filho, preciso te falar uma coisa. Falei, E ela até se assustou, né? Eu tava, a idade vai lhe dando maturidade para alguns, para outros não. Para outros continuam sendo as mesmas crianças. Ela falou, o que foi, filha? Ela, filho, eu fui entrar, fechei o portão, ralei a lateral do carro toda. E eu perguntei, você está bem? O que tem valor para você? O que é importante para você? Esses dias eu fico assustado, ela não sabe disso, eu vou contar em público. Se ela sair de carro e ela me ligar, meu coração dispara. Acho que todo marido é assim. Alguém comigo aqui? Alguém comigo? Alguém, os maridos? Só marido, né? Não é porque não é por causa de batida, não. É porque às vezes assim, a gente anda num momento tão violento e quando ela me liga, meu coração, né? Chega às batidas. E ela me ligou, se eu ligar para ela não atender, é natural. Agora, se ela me ligar e eu não atender, te liguei, você não me atendeu? E eu procuro atender na hora, porque eu sou um marido, né? E ela me ligou, filho, estava descendo aqui a rua, fui desviar no buraco, pode ver o carro, não vou falar porque os irmãos vão tudo passar lá para ver se ainda está ralado. Ralei o carro toda a lateral. E eu perguntei, você está bem? Ela disse, não aconteceu nada comigo, não, estou bem. Vai fazer o quê? Não, estou com a Valentina. Eu vou resolver um negócio lá em Campo Grande. Falei, para resolver, vai em paz. O que tem valor para você? Esse pai está nos ensinando alguma coisa nessa noite. Ele está nos mostrando que o filho está falando de coisas, mas ele está falando de pessoas. Perca as coisas, mas não perca o seu filho. Perca as coisas, mas não perca seu casamento. Porque muitas vezes nós almejamos e buscamos riquezas, como esse moço buscou. Mas depois ele não tinha nem a riqueza e não tinha nem a família. Eu não estou dizendo que precisamos viver na pobreza. Eu estou falando que nós trabalhamos por muitas coisas que desagregam a família. Nós valorizamos coisas que são menos importantes do que pessoas. E o que esse pai está nos ensinando nesta noite, que quando o filho fala, eu gastei tudo, ele disse, isso não importa. O que importa é que o meu filho estava morto. E ele foi achado. A riqueza a gente consegue de novo, a riqueza a gente constrói de novo. A riqueza, eu sou o pai. Ele está falando para nós nessa noite que nós precisamos dar valor. Estamos invertendo coisas. E então ele diz, prepara aí um cevado gordo. Prepara aí uma música. Coloca uma capa, um anel, coloca uma sandália nesse moço. E eles entram para se alegrarem. Estou terminando, os músicos, por favor. E quando eles entram para se alegrarem dentro da casa, o filho mais velho vai retrucar e vai dizer, que barulho de festa, que barulho de alegria, de som, que gargalhada é essa dentro dessa casa? Tem gente
que aprendeu e se acostumou a ter tristeza, a ter briga, a ter tragédia dentro de casa, que quando a alegria entra, eles não conseguem mais lidar com a alegria dentro do ambiente. A alegria se tornou um corpo estranho naquele ambiente. O filho diz: eu não vou entrar porque essa casa tem alegria. Mas ele morava naquela casa. Há pessoas que moram em ambientes e eles se alegram com a tristeza da casa. E o moço diz: eu não vou entrar, porque aí dentro tem alegria. E o pai vai falar: filho, teu irmão estava morto. Ele ressuscitou. Ele foi achado. E por isso nós estamos nos alegrando. Mas se alegrar com a gente, ele diz, escute, interpretar o texto. O Senhor, olha o que diz. Eu sempre fiz, eu sempre trabalhei, eu sempre produzi. Olha só. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar. Pastor Elisângela, me ajuda aí, para eu me alegrar com os meus amigos. Tem gente que aprendeu a conviver com a tristeza dentro de casa, mas na rua é alegre com todo mundo. O que ele queria não era trazer alegria para dentro de casa. O que ele queria era levar a alegria que ele tinha para os de fora. Quando você tiver o cordeiro gordo, cevado, se alegre com os da tua casa. Porque a desagregação social e familiar é algo que acontece. Então esse texto vai dizer que esse moço volta. E quando ele volta, a Bíblia vai nos mostrar, não de forma explícita, mas ela vai nos mostrar que o filho mais velho estava perdido nos seus sentimentos. Que o pai estava perdido nos seus sonhos. E que o filho mais novo estava perdido e perdido de fato. Mas quando há a junção desses três personagens que estão explícitos no texto, porque o personagem que está na sombra é o personagem que manda o filho mais novo ir para o chiqueiro. O criador de porcos. Um dia a gente vai pregar sobre isso. O criador de porcos, ele disse: você, filho, o teu lugar é no chiqueiro. O ser das sombras agora precisa ficar do lado de fora da casa, porque na casa tem a alegria que me move. O ser das sombras não pode entrar. Então aquela casa que estava triste, aquela casa que não tinha alegria, aquela casa que havia disputa, agora é uma casa que está se consolidando. O que nós precisamos nesse tempo é pensar: o que é mais importante? Alguém diz, ao se separar, isso é o que mais nós ouvimos, os pastores, aqueles que aconselham. Mas por que seu casamento acabou? Pastor, eu dei tudo para aquela família, eu me matei de trabalhar. Eu trabalhava de domingo a domingo, eu trabalhava feriado, eu fazia hora extra para dar para eles o de melhor. A minha pergunta é: o que tem valor? O que tem valor? Trabalhar, construir, buscar, produzir e dizer: eu tentei dar o de melhor. E agora que tenho de melhor, tenho o melhor, mas não tenho a família. Tenho o melhor, mas os filhos estão na droga. Tenho o melhor, mas os filhos não têm nenhum tipo de relacionamento com você. E eu te mostro isso nesse texto. O coração do filho mais velho não era afinado com o coração do pai.
Porque o pai diz: filho, tudo isso era teu. Era só você pegar e fazer. Era só você pegar e desfrutar e usufruir disso. E o filho não diz, mas o texto aqui, eu interpretando, vai dizer, né, 1 Marcos Silva, capítulo 1, linguagem de agora. Mas eu não sabia. Porque você pode estar num ambiente, você pode estar numa casa, e o teu coração não está afinado com o coração do líder. E quando você não está afinado com o coração daquele que tem a autoridade, você não desfruta dos benefícios da casa. Você acha que os benefícios não é para você. E aqui eu termino, só para você pensar. E ele vai dizer: eu limpei o coxo, eu capinei o mato, eu cuidei das ovelhas, eu dei direção aos servos, eu consertei o telhado. E esse teu filho aí que desperdiçou tudo, você já fez alguma coisa para alguém? Fez, e chegou um que não fez nada e foi mais aceito e mais querido do que você? A gente precisa aprender a lidar com as contradições da vida, com as nuances da vida. Mas o pai diz: você faz parte. Eu sempre construí para você. Filho, o problema não é meu, o problema é seu, está no teu coração. É teu. Então esse pai junta os filhos no mesmo ambiente e faz com que esses filhos que estão divididos desfrute da mesma alegria. E eu termino esse encontro e esse pensamento levando você a uma reflexão. O que você faria e falaria para o filho que desperdiçou tudo? Daria o seu sermão? Apontaria o dedo e falaria: viu? Eu disse, deu errado. Eu não vou te ajudar porque eu disse que não ia dar certo. A minha pergunta é: o que é mais importante? Falava com um amigo esses dias. Cresceram junto com os meus filhos. Eu falei: como que está fulano? Ele falou: Marco, ele pega o violão dele. É pastor também. Marco, ele pega o violão. Toca de vez em quando, eu ouço, tá no quarto ele tocando. Não quer ir mais para a igreja. Marco, está bebendo. E o pior de tudo, agora ele está fumando. Eu falei com ele: cara, qual foi o ensinamento? Eu conheço bem o pastor. Ele disse: eu dei ensinamento, e você sabe que eu dei ensinamento. Tem uma semente plantada dentro dele. E agora eu saí de onde eu estava, estou morando na região dos lagos, num lugar que a gente não conhece, porque eu não vou perder o meu filho. Eu não vou perder a minha prole. Se eu tiver de abrir mão do ministério, eu vou abrir pelo meu filho. Mas eu não vou perder o meu filho com 22 anos para o cigarro, para a cachaça e para as drogas. O meu filho é mais importante do que o ministério. O meu filho é mais importante do que coisas. E eu disse para ele: você está certo. O que é mais importante? Essa é a pergunta que eu quero deixar no ar para que você pense. Essa semana vão acontecer coisas que é natural da vida. Teu filho vai quebrar coisas, teu filho vai fazer coisas. E você precisa pensar a partir de hoje: o que é mais importante? A correção ela é bíblica. Mas a gente precisa, em determinados momentos,
pensar o que é mais importante. As crianças de hoje, elas têm uma percepção muito grande. Falava de um assunto que eu não posso expressar aqui e abrir com a Sema. E a Sema disse, eu vou fazer o quê? As crianças, elas têm uma percepção muito grande. Elas não são tão infantis e alienadas como nós pensamos. E isso é tão verdade. Isso é hoje eu não posso contar isso não. Depois eu conto esse fato, porque é um negócio muito interessante. Eu vou contar lá no encontro de casais isso. Os casais. Para vocês ficarem ligados. Ok? Lá no encontro a gente vai... Pastor, aquele assunto, se eu lembrar eu vou contar essa história, porque ele é bem relevante para os casais. Então as crianças, elas não são tão alienadas como nós pensamos. E a gente precisa sair nesta noite daqui com esse pensamento e com essa pergunta. O que é mais importante? Eu sei que tem gente aqui que o filho está distante, porque você se aplicou a trabalhar. E enquanto você trabalhava, você não viu seus filhos crescerem. E agora você gerou, mas não tem intimidade. Saiu de você, mas você não tem proximidade. Eu vim dizer mais uma vez nesta noite, o ministério e a igreja não são mais importantes do que a nossa família. Tire um tempo para a sua família. Tire um dia para os seus filhos. Tire um dia para estar com eles. Meus filhos, Miquel está aqui, Saulo veio de manhã, Michele vem uma vez ou outra. Eles estão aqui. Pelo menos uma vez por mês, de 15 em 15, eu faço alguma coisa. Uma comida, alguma coisa para a gente estar junto. Para eu olhar para eles. Para eu ver como é que eles estão. Mesmo que eles não falem nada, mas a gente consegue perceber. A gente consegue ver alguns detalhes. E isso é muito importante. Você que tem filho casado. Você que tem filho em casa. Esse tempo é um tempo de nós olharmos e darmos valor ao que é mais importante. Porque lá na frente, você vai ter carro bom, casa boa, dinheiro para viajar o mundo, mas não terá uma família. O que é mais importante?